à parte, um pouco de indignação à parte, vê aqui. Esse artigo aqui, inacreditável, da Folha, só podia ser da Folha, né? Jornalismo está despreparado para falar sobre a fé e os esportes. O autor aqui, qual é o nome do autor? Esse autor ele é presbiteriano, ele é o Valdinei Ferreira. Isso vai se conectar a nosso primeiro comentário sobre a woke exploitation da repórter que sofreu preconceito religioso por postar sobre Umbanda. Tá? Acreditar em Deus não é garantia de medalha para atletas, assim como professar ateísmo não é garantia de bom jornalismo e isenção de preconceitos. Ele está respondendo a uma matéria que saiu na revista Fórum, site progressista. Aliás, um texto bem interessante sobre o crentismo nas Olimpíadas, o crentismo. Então, a Raíssa, a medalhista lá no skate, fez uma reverência lá evangélica, que Deus, Jesus é o caminho, em linguagem de Libras. Tá? Como vocês estão vendo essa cena que foi transmitido, e uma série de atletas está vendo que é discurso de crente. Foi Deus abençoou, Deus ajudou, Deus isso, Jesus aquilo. Está assim uma onda. Então ele criticou o crentismo. E esse articulista da revista Fórum, ele escreveu o seguinte: meu ponto é que a religiosidade extrema dos evangélicos serve como anulação do ser humano, de suas potencialidades e qualidades. O que adianta Raíssa Leal ter treinado se Deus decidiu que ela não teria prata como na última Olimpíada? Então, esse pastor presbiteriano, esse Valdinei Ferreira, ele diz que o cara está equivocado, porque a Raíssa sabe que ralou. Tá? Sabe que ralou muito para estar lá. E acreditar da glória a Deus não quer dizer que está anulando suas próprias capacidades. Né? Ele até cita aqui um autor aqui que mostra essa dicotomia que a gente estaria vivendo hoje na modernidade. Peter Berger, um livro chamado Múltiplos Altares da Modernidade, que os indivíduos atualmente eles estão transitando entre o discurso secular, discurso laico, que reconhece que as causas humanas históricas para os eventos, e o discurso religioso que atribui a Deus sucesso ou derrota. De fato, estamos vivendo essa dualidade atualmente. Ou é Deus ou é a gente. Quem é, afinal, o responsável? Uma fisiculturista lá que embarcou no avião que caiu lá em Valinhos, colocou na rede social, Deus abençoe essa viagem, não sei o quê, falando de Deus, parece que Deus não abençoou. Deus derrubou o avião? Então a gente está aqui entre causas humanas, históricas ou acaso, um discurso mais secular, laico, ou questão religiosa, que atribui tudo a Deus. Ou vamos falar que Deus tem mysterious ways, né? Deus escreve por linhas tortas, tem caminhos misteriosos, né? Mas é claro que o cara fala o seguinte, na verdade, não há contradição nenhuma. A Raíssa sabe que ralou, diz aqui o cara, esse presbiteriano, o Valdinei. Só falar um pouco dele que dá para entender o argumento desse artigo na Folha, que só poderia ser na Folha mesmo. Esse Valdinei, ele confunde a fé com coaching motivacional, fé com pensamento positivo. É a live centrante, medo, meditação guiada para vencê-lo, em busca do equilíbrio na vida. Então, é esse o argumento que, na verdade, a Raíssa, o erro do articulista da Fórum, é que ele não vê que esse discurso de Deus, de Jesus, é motivacional. Motiva a Raíssa a vencer. É motivacional. E o pior é que, oportunisticamente, o cara me cita Max Weber,
Ética protestante, espírito do capitalismo. Então, a Raíssa teria sido movida pelo mesmo espírito do capitalismo na sua origem. É inacreditável. Vocês sabem que o capitalismo, a ideia de que da ética protestante é de que isso foi um divisor de águas, né, entre o catolicismo e o protestantismo, né? Que enquanto o catolicismo achava, como eu falei agora há pouco, a fé, a conversa com Deus é através da oração, é uma coisa pessoal, você pessoalmente diante de Deus. Ou o monge, na célula do seu mosteiro na Idade Média, sozinho, isolado, conversando, orando com Deus. Ele não demonstra publicamente a sua fé. Já Max Weber descreve como uma motivação social a ideia de que o protestante ele tem que demonstrar coletivamente, demonstrar a todos a sua fé. Como? Através de obras deixadas na terra. Para os outros é principalmente para Deus. Deus tem que ver o quanto você foi operoso, trabalhador, empreendedor. Então, isso foi o espírito propulsor do capitalismo, da acumulação do capital. E o crescimento do capitalismo concorrencial, a ética do trabalho. Então, na verdade, você está demonstrando com seus atos, com a sua virtude, da operosidade, da poupança, do trabalho, do empreendedorismo tal, que você merece. Deus está olhando suas realizações, aquela coisa de ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, você vai ter um lugar garantido lá, do lado de Deus ou de Jesus, however, né? Vai ter um lugar lá. Você vai ter um lugar melhor depois da morte. Mas sempre a questão é que a religião é salvacionista. A fé é salvacionista. No fundo, você está fazendo tudo isso para merecer um lugar melhor depois da morte, se salvar. Não é isso que hoje os neopentecostais estão fazendo, não é ética do trabalho, é ética da prosperidade. É outro papo. É o conceito que vão sacar de novo aqui, o grande Richard Sennett, nesse livro aqui, O Declínio do Homem Público, que é o que estamos vivendo. Ele foi muito profético nesse livro aqui dos anos 80. O Declínio do Homem Público. É o que ele chama de ascetismo mundano. Hoje há uma necessidade de mostrar publicamente a sua fé. Olha, eu sou um bandista. Olha, eu acredito em Deus. Olha, eu vou agradecer para Jesus aqui publicamente. É o que ele chama de ascetismo mundano. Ao contrário do ascetismo do monge que está lá no claustro, rezando para Deus, esse novo asceta, ele quer reconhecimento social. Ele quer prosperidade. Ele quer ser reconhecido socialmente. Ele não quer a salvação. Ele quer a prosperidade. São coisas totalmente diferentes. É claro que o articulista da Fórum deveria ter ido mais além para acabar com essa ambiguidade. A questão não é se a Raíssa se ela está negando o seu próprio talento porque foi Deus que deu as medalhas de ouro para ela. Não é essa a questão. É a engenharia social da extrema-direita. Isso daí. Esse crentismo nas Olimpíadas é o lance de engenharia social. As pessoas estão sendo incitadas a demonstrar a sua fé, seja do que for. Seja do que for. E vai criar situações sismogênicas, de confronto, de discussão totalmente irracional. Então, o que esse presbiteriano falou, teologicamente, isso está com nada. Isso daí só podia ser publicado na Folha, um negócio desse. Isso é coisa de coaching, mistura fé com coaching. Fé em Deus é fator motivacional para vencer na vida, para ganhar medalha, ser mais sucesso. Nossa, medalha. Eu me lembro do Mutley. E está aqui o seu Sushi aqui. Sushizão acordou, saiu de Nárnia. Está aqui o senhor Sushi. Na live aqui, está presente, está aqui presente. Sushi presente. Então, olha, é bizarro. Aqui, Wilson, vamos ver aqui.
Vamos ampliar aqui para poder ler, que eu não estou vendo aqui nada, o Sushi está aqui, não está. Você esqueceu que aquela reverência da ginástica nas Olimpíadas foi a volta da prática da boa vizinhança, do Franklin Roosevelt, sentindo o avanço do neocomunismo chinês. É a filiação geopolítica ao império. Mas, no fundo, é isso mesmo que está falando. No fundo, é isso mesmo. Né? A gente está seguindo a ideologia wokeísta. A gente está seguindo o discurso o combate à intolerância. Então, vamos ser todos tolerantes. Eu vou falar assim, eu vou para o centro de Umbanda na sexta-feira, aí eu vou postar nas redes, fazer selfie. Olha eu aqui na gira, olha eu aqui tomando um passe aqui do caboclo, olha só, sim, olha só aqui passando incenso, fazendo a defumação da casa, sensacional. Porra! Realmente, olha, esse livro, eu recomendo lerem esse livro, que é profético, do Richard Sennett. Essa minha edição é da Companhia das Letras, tem edições mais recentes que foram lançadas. O Declínio do Homem Público, As Tiranias da Intimidade. Eu acho profético esse livro desse cara lá dos anos 80, que ele já estava sentindo o crescimento do chamado politicamente correto, ali na década de 80, de como essas coisas da intimidade e tal começaram a ser, digamos assim, um incentivo a ser demonstrada publicamente com uma espécie de espontaneidade coletiva, tolerância, uma coisa assim, namastê, gratiluz, sabe? Essas coisas que às vezes me dá vontade de passar mal. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas vamos lá!